Senhor, aleluia. Graça e paz, queridos. Queria te convidar a ficar de pé, amém? Eu sei que o pastor orou pela minha vida, mas eu quero orar também por você, amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Você pode fechar os seus olhos. Você pode começar a render graças ao Senhor, porque Deus é bom, querido, Deus é bom. E a bondade dele está sobre a sua vida também, amém? A bondade dele também está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh, Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças pela tua bondade e pela tua palavra. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Oh, Pai, nós te exaltamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, o nome que é sobre todo nome, o nome do nosso amado, o nome que nos resgatou, que nos redimiu, esse nome, oh, esse nome que te libertou, querido, te libertou da condenação dos seus próprios pecados. Você estava condenado, por causa dos seus erros e das suas falhas, não havia esperança para você. Você deveria pagar a sua dívida que você mesmo adquiriu com os seus erros e com as suas falhas. Mas um dia Deus levantou um nome que é sobre todo nome. E por causa, oh aleluia, do sacrifício dele na cruz do Calvário, o seu nome foi redimido, resgatado, o seu nome ficou limpo, a sua dívida foi paga. Você pode andar agora, viver um novo tempo, um tempo de paz, justiça, alegria, um tempo de redenção, um tempo de saúde divina. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado ao Pai por espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do coração de cada um de nós, ó Pai, nessa noite, para que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, para separar alma e espírito, juntas e medulas, para que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, para que a tua palavra, que é luz para o nosso caminho, ó Pai, caia no coração dos meus irmãos, produzindo a vida de Deus, sabedoria do alto, revelação da verdade. Livres, ó Pai, do engano, da confusão, da tristeza, da amargura, livres da apostasia, da mentira e do engano. Mas eu oro, ó Pai, para que o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, o Espírito da verdade, que habita em você, querido, que habita em mim, que te guia pela verdade, ele te dando revelação no seu coração. O que você errou, aleluia, a palavra de Deus caindo no seu coração de uma forma poderosa, para que a sua vida seja afetada, transformada, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, através de você, na sua casa, na sua família. Oh Pai, muito obrigado. Oh Pai, eu declaro o espírito da fé, aquele que crê com o coração, Pai, e fala com a boca. Eu declaro o espírito da fé operando nesse lugar, operando na vida dos meus irmãos, operando em mim, através de mim, na vida de cada um nesse lugar, crendo com o coração e abrindo a boca com autoridade e sabedoria, consciente do poder que opera nele e através da vida dele, do poder que opera nele, querido, o poder da ressurreição está em você. Aleluia, querido, o poder da ressurreição. O Espírito Santo que habita em você tem o poder para ressuscitar mortos, tem o poder para trazer à existência aquilo que não existe. Ative esse poder com a tua boca e com a tua fala. Creia com o coração que a palavra de Deus é verdade absoluta, e se levante na ousadia do Espírito da fé, declarando e crendo e declarando a palavra de Deus a seu respeito, a respeito da sua casa, da sua família, dos seus negócios, a respeito do seu chamado. Por isso, Pai, muito obrigado. Oh Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, alcançando a vida de cada um de nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode dar aí um glória a Deus? Aleluia. Pode assentar. Querido, eu quero agradecer a igreja, agradecer aos irmãos
que oraram por mim durante esse tempo, agradecer aqueles que mandaram mensagens, agradecer aqueles que cuidaram aqui da minha esposa, das minhas filhas, agradecer o apoio, as palavras de incentivo, de encorajamento, que cada um pôde ao longo desse tempo demonstrar, né? A salvação, querida, ela é individual, mas o cristianismo nunca foi solitário, amém? Então, que você possa se sentir honrado nessa noite, amém? Por tudo aquilo que você fez e cooperou com a minha vida, para que eu conseguisse permanecer lá durante esse tempo. Foram 10 meses, né, para ser mais exato. Eu tive aqui durante três momentos apenas, mas eu tenho certeza que a missão foi cumprida. E eu tenho certeza que é aquilo que Deus quer fazer através de você e também através de mim, amém? Vai acontecer, porque o maior habita em nós, amém? Existe um nome poderoso disponível para mim e também para você, amém? Existe um poder disponível para mim e também para você, para que você possa correr a carreira com velocidade, sabedoria e que você possa acertar o alvo, amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre a necessidade de você acertar o alvo. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para todo filho de Deus, amém? E não é apenas te levar para o céu, amém? Jesus morreu na cruz para te salvar do inferno, é verdade? E é por isso que você tem acesso ao céu. Mas o propósito de Deus não é apenas te livrar do inferno e te colocar a caminho do céu. O propósito de Deus também inclui agora, o dia de hoje, a segunda-feira que vai começar amanhã, inclui a tua casa, os teus negócios, a sua família, inclui toda a sua vida, porque você não foi apenas resgatado para viver um futuro poderoso, você foi resgatado, redimido e perdoado para viver uma vida poderosa na presença de Deus. Amém? O propósito de Deus já começou, querido. Amém? Você está acertando o alvo? É necessário, querido, acertar o alvo. Amém? Eu quero te começar fazendo uma pergunta para você, então. Eu já fiz uma, né? Você já está... Então, há mais uma. Desculpa, gente, do louvor. Perdão, me perdoem. Podem descer, muito obrigado. Amém? Qual é o alvo da sua vida? Amém? Já que você tem que acertar o alvo, qual é o alvo da sua vida? Não estou perguntando qual é a meta do mês. Não estou perguntando qual é o sonho familiar. Estou perguntando qual é o alvo da sua vida. É uma pergunta ainda mais profunda, que você precisa responder. Qual é o alvo da sua vida? Você existe para quê? Você vive para quê? 2023, você vai entrar nesse ano para quê? Para fazer o quê? Qual é o alvo da sua vida até chegar no céu? Amém? O seu alvo não é chegar no céu, querido, embora ele faça parte. Mas não pode ser apenas aceitar Jesus, vir para a igreja no domingo, pronto, estou salvo, agora eu vou para o céu. Não. Qual é o alvo da sua vida agora, hoje, em Juiz de Fora ou em outra cidade? Você existe para quê? Para te ajudar a responder essa pergunta, né? Vamos pensar num avião. Um avião, ele antes de decolar, ele já precisa saber qual é o seu destino. Um avião, antes de decolar, antes de verificar como é que estão as asas, antes de colocar combustível, antes de traçar a rota, ele precisa estabelecer um destino. Porque senão ele não pode iniciar a sua jornada. Ele não pode preparar os equipamentos e fazer os cálculos necessários. Ele primeiro precisa saber qual é o seu destino, qual é o seu alvo. Amém? Qual é o nosso alvo como filho de Deus? Qual é o nosso alvo? Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo tinha consciência do seu alvo, tinha consciência do seu destino. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente aonde ele queria chegar.
O apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência muito forte dentro dele, uma convicção que fazia com que ele permanecesse na direção correta. Ele tinha entendimento exato do que ele deveria fazer, aonde ele deveria chegar. E isso fazia toda a diferença na segunda-feira dele. Isso fazia toda a diferença quando ele enfrentava um desafio, quando ele tinha algum problema. Isso fazia toda a diferença quando ele tinha que se adaptar. Isso fazia toda a diferença quando ele tinha que reconhecer os erros que ele tinha cometido. Isso fazia diferença quando ele tinha que lidar com pessoas diferentes e difíceis. E isso fazia diferença também para ele dar ouvido, né, quando necessário, para homens e mulheres que estavam caminhando junto com ele. Você precisa ter consciência, querido, de qual é o teu alvo, de qual é o teu destino, para que você não se perca ao longo do caminho. Olha o que diz aí Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para pessoas que já eram cristãs, que já tinham aceitado Jesus. Quem aqui já aceitou Jesus? Levante a mão, como Senhor e Salvador. Amém. Então também você pode ser incluído no público dessa carta. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre si próprio. Olha que interessante. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Olha que interessante, duas coisas ele fazia. Ele esquecia do que estava para trás e avançava para aquilo que está à frente. Ele esquecia de experiências que tinha acontecido com ele no passado. E aqui é interessante, você vai entender que não eram problemas. Embora você às vezes precise também esquecer dos problemas, amém? Mas o contexto aqui, ele não fala de um passado problemático, né? Pelo contrário, o passado do apóstolo Paulo, para a cultura judaica, era um exemplo de vida, de sucesso, de ser bem sucedido. Mas mesmo assim, ele estava disposto a esquecer o que tinha acontecido e avançar para algo melhor. Amém? Avançar para algo maior. Avançar para algo que estava diante dele. Ou seja, se estava diante dele, ele sabia o que era. Ele já tinha pelo menos enxergado pelos olhos da fé o que seria. Ele tinha consciência do destino, ele sabia qual era o alvo. Ele não andava sem direção. Ele não andava titubeando, ele não andava confuso, ele não andava com medo, ele não estava perdido. Ele sabia que tinha que avançar para aquilo que estava diante dos seus olhos, ou diante dele, ou diante dos olhos da fé. Amém? E vamos continuar lendo, olha o que diz: prossigo para o alvo. Então o que estava diante dele era o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Engraçado que o alvo dele não era uma coisa, não era um objeto. O alvo dele não se tratava de algum patrimônio, um bem. O alvo dele não era uma posição. O alvo dele não era o salário, não era um cargo. O alvo dele não era um reconhecimento dos homens. O alvo dele era, olha o que diz, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo dele era a sua vocação em Cristo Jesus. O alvo dele era cumprir aquilo que Deus tinha para ele. O alvo dele era agradar a Deus, respondendo ao chamado de Deus, respondendo à missão, à expectativa que Deus tinha a respeito dele. O alvo dele era realmente conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido. O alvo dele não estava atrelado a coisas da terra, mas estava vinculado a coisas do céu. O alvo dele não era passageiro, não, momentâneo, não dependia do momento, da economia, da cultura, dos relacionamentos. O alvo dele era eterno. O alvo dele estava conectado com o plano da salvação, com o plano divino, com o plano da eternidade. O alvo dele era algo precioso, valioso, e por isso ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa para alcançar aquele alvo. Às vezes a gente diminui muito o valor da nossa vocação em Cristo Jesus.
A gente diminui muito o valor do propósito de Deus. A gente diminui muito o valor do que é ser um cristão. Diminui muito o valor da própria salvação. Querido, não existe nada mais precioso ou valioso na face da terra do que aquilo que Deus tem para você, do que aquilo que Deus preparou para você, daquilo que Deus espera de você, daquilo que Deus quer que você viva nele. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo tinha certeza, como eu disse, ele tinha clareza do seu alvo e do valor do seu destino. Mesmo após várias conquistas que ele tinha, ele foi uma pessoa, ele falava mais de um idioma, ele tinha cidadania romana, ele foi um fariseu que foi discípulo de Gamaliel, ele tinha uma vida financeira estável, ele tinha reconhecimento do clérigo de Jerusalém, a ponto deles darem ele uma procuração. Ele era um homem muito bem sucedido. Mas ele resolveu abrir mão dessas coisas por causa do Evangelho. Será que você faria o mesmo? Qual é o valor que você dá para o Evangelho? Porque você só vai abrir mão de algo se você entender que existe algo mais valioso. Amém? Para Paulo, a vocação dele em Deus era mais valiosa de tudo aquilo que ele já havia experimentado como judeu, como fariseu, como cidadão romano, como alguém que dominava a cultura e a língua daquela época. Ele entendeu que havia algo mais precioso. Por isso que em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, Filipenses capítulo 3, versículo 8, se você quiser abrir, pode abrir, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ele, no mesmo capítulo ainda, nesse mesmo contexto, ele faz também uma declaração que diz o seguinte: na verdade, considero tudo como perda, falando das coisas do passado. Eu considero tudo como perda. Por causa de quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, por causa de Jesus, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Nós estamos falando aqui de um homem que era um apóstolo. Estamos falando aqui do maior cristão que já existiu, talvez, na minha opinião. Estamos falando aqui de um homem que já tinha aberto várias igrejas. Estamos falando aqui de um homem que tinha muitos discípulos. Estamos falando aqui de um homem que já tinha sido arrebatado por terceiro céu e tinha tido revelações e experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. E ainda assim, ele falava que ele precisava ganhar a Cristo. Qual é o seu nível de experiência com a pessoa de Jesus? Nós estamos diante de um homem que tinha tido experiências sobrenaturais, profundas e grandes conquistas ministeriais. E ele ainda clamava pela necessidade de ganhar a Cristo, de conhecer a Cristo, de estar mais em Cristo, de saber mais profundo, de entender. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele continuava apaixonado por Jesus. Ele continuava desejando estar com ele, saber mais dele, aprender mais dele, experimentar mais de Deus. Mesmo de todas as suas grandes conquistas. Por isso ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa, por causa da sublimidade do conhecimento, ou da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Porque ele tinha um alvo, e o alvo dele era muito simples, era conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido. Embora seja algo simples, era algo muito poderoso, que fazia com que ele nunca desistisse, que ele nunca se acomodasse, que ele nunca deixasse o orgulho, a soberba, o medo, a apostasia, as pressões da vida. Esse alvo, embora seja algo até simples do ponto de vista, quando a gente ouve falar, era extremamente poderoso, porque jamais ele conseguiria conhecer plenamente Jesus. Portanto, esse alvo ia manter ele sempre motivado, sempre nessa constante movimento em busca de conhecer a Deus e fazer Jesus a cada dia mais conhecido. Para isso ele usava as ferramentas. O alvo dele não era o ministério, mas o ministério dele era uma ferramenta. O alvo dele não era abrir várias igrejas, embora as suas ferramentas era, sim, abrir várias igrejas para que o nome de Jesus fosse conhecido.
Está entendendo? Ele não desperdiçava as ferramentas que Deus chamava ele, entregava na mão dele. E eu não quero que você desperdice as ferramentas que Deus tem entregado na sua mão, que são capacidades, que são habilidades, que são oportunidades no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade. Você está nesse lugar com um propósito. Você precisa ter discernimento espiritual e entender que esse lugar não é o alvo, é apenas o meio. É apenas o meio de fazer Jesus conhecido. É apenas o meio do nome de Deus ser glorificado. É apenas o meio de você realmente expressar a glória de Deus. Amém? Por isso que nós não podemos confundir as ferramentas com o alvo, os meios com o propósito, porque senão a gente vai se perder nessa rota, a gente vai se perder pelo caminho, e a gente vai abrir mão do alvo por causa das ferramentas, por causa dos meios, e a nossa vida vai perder o propósito, e a nossa vida vai ficar estagnada, e a gente pode entrar por um caminho que não é aquele caminho que Deus planejou para mim nem para você. Amém? Portanto, cuidado, querido, para não fazer dos meios e das ferramentas o alvo da sua vida. O meu alvo não é ser pastor, querido. O meu alvo não é o ministério. O meu alvo é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, através do que Deus colocar na minha mão, seja trabalho, seja ministério, seja família, seja dinheiro, seja oportunidade, o que for, seja inteligência, dons, talentos, habilidades, conexões, enfim, aquilo que Deus colocar na minha mão, eu vou usar como uma ferramenta para fazer Jesus conhecido, para conhecer Jesus e tornar o nome dele maior do que o meu. É pelo nome de Jesus que você foi salvo. É o nome sobre todo nome que te resgatou da morte e da miséria. É o nome do Cordeiro de Deus que derramou o sangue dele na cruz, que te deu uma nova vida, que te trouxe esperança. Que o seu nome nunca seja maior do que o dele. Amém? Aleluia. Querido, além do destino, todo avião precisa também, depois que ele conhece o seu alvo. Amém? Fabrício, mas você não vai dizer para mim qual é o meu alvo? Eu espero que você tenha espírito de sabedoria e revelação. Busque em Deus qual é o alvo que Jesus tem, que Deus tem para a sua vida. Mas eu tenho certeza que você já percebeu que não são ferramentas. Amém? Você precisa responder essa pergunta: qual é o alvo da minha vida? E eu te encorajo a buscar de Deus, orando e meditando na palavra de Deus, para que você seja guiado pelo Espírito Santo e descubra qual é a expectativa que Deus tem a seu respeito. E possa se conectar com Ele e usar os dons, talentos, oportunidades e todas as ferramentas que Ele tem colocado nas suas mãos para cumprir o seu propósito, para viver o plano que Deus tem para a sua vida. Amém? Além do destino, amém? Depois que o avião, estabelece o seu destino, ele começa ele vai começar a decolagem, ele vai começar o seu voo. E para que ele possa se manter na rota, para que ele não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, esse avião ele precisa estar com o equipamento em dia, certo? Imagina um avião, tem 2 asas. Tá certo? Se uma das asas, imagina que a asa da esquerda dá problema. Esse avião ele pode se perder o rumo. E ele pode sair da rota e começar a ir para outra direção. Esse avião está desequilibrado. Esse avião não vai alcançar o seu destino. Imagina então que o avião deu problema na asa da direita. Vai acontecer a mesma coisa. Esse avião vai sair da rota que havia sido projetada para ele. E ele também não vai alcançar o seu destino. E o pior, dependendo do defeito da asa, ele pode sofrer uma queda e cair no meio do caminho. Amém? Está entendendo? Como é que estão as suas asas aí? Como é que estão as suas asas? Depois que você estabelece o destino, o alvo, você precisa preparar o equipamento. Você precisa estar pronto para correr a carreira e permanecer na rota certa. Você precisa estar preparado, se capacitar. Você precisa estar qualificado. Você precisa ter
condutas, ações, atitudes que estão de acordo com a sua fé, de acordo com o seu alvo, de acordo com a sua expectativa, de acordo com a convicção que você carrega no seu coração. Não basta ter um alvo e crer, querido. É necessário caminhar na direção desse alvo com atitudes de fé, com palavras de fé, enfim, com aquilo que realmente vai manifestar o propósito e a convicção que está dentro de você. Amém? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta, de novo, para cristãos. Era uma igreja. As pessoas já tinham aceitado Jesus, mas havia um desequilíbrio nessa igreja. O equipamento dessa igreja não estava funcionando muito bem. E quando eu falo igreja, eu falo pessoas. Amém? A igreja, para quem não sabe, é feita de pessoas. A igreja são pessoas, amém? Existe por causa de pessoas e se move através de pessoas, amém? Então, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 31. Olha que interessante. Nos versículos anteriores, o apóstolo estava ressaltando a importância dos dons espirituais, dos dons do Espírito. E antes de começar a falar sobre o amor, sobre o fruto do Espírito, tem esse versículo que faz a conexão entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. O objetivo do apóstolo Paulo era levar aquela igreja à maturidade espiritual. Não, eles estavam até se movendo nos dons espirituais, só que eles eram crentes carnais. Eles estavam desequilibrados. E olha o que diz o versículo 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então, o apóstolo Paulo destaca a importância aqui dos dons espirituais. Ele fala, vocês devem procurar, e não deve procurar de qualquer jeito. Você deve procurar com zelo. Zelo significa com aquela disposição, com interesse, considerando, tendo como algo muito importante. Amém? E olha o que diz o versículo continua. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E qual é esse caminho mais excelente que ele começa a discorrer logo depois? Ele começa a falar sobre o amor. Ele vai falar sobre a definição do amor. Ele vai falar sobre como é que o amor se manifesta. Ou seja, ele queria que eles mantivessem o zelo nos dons espirituais, mas também começassem a manifestar o amor de Deus, o fruto do Espírito, também nos seus relacionamentos. Não poderia ser uma igreja que apenas fosse reteté, amém? Deveria ser uma igreja do reteté, amém? Mas não apenas do reteté, não poderia ser apenas do fogo. Deveria ser também uma igreja que manifestasse o fruto do Espírito, a maturidade espiritual, o amor de Deus nos relacionamentos, enfim, naquele ambiente. A igreja de Corinto, então, ela deveria buscar o equilíbrio entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Assim como um avião precisa das suas duas asas, o cristão precisa desses dois aspectos na sua jornada, na sua vida. Você precisa operar nos dons espirituais para cumprir o seu propósito. Por quê? Porque é uma asa do seu avião, querido. Você precisa falar em outras línguas. Você precisa orar em línguas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa fluir nos dons do Espírito Santo. Porque isso Deus preparou para você, para edificar o corpo de Cristo, para aperfeiçoar os santos. E isso faz parte do equipamento da sua trajetória, do equipamento da sua viagem. Amém? Isso é uma asa que você precisa estar equipado e tem que estar funcionando. Mas existe também uma outra asa, amém? Que é a asa do fruto do Espírito. O Espírito, o mesmo Espírito que te capacita a fluir nos dons espirituais, é o mesmo Espírito que te capacita a andar no amor de Deus. O mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma pessoa que habita dentro de você e que está sobre você, para que você fale em outras línguas, também te capacita a perdoar o irmão.
O mesmo Espírito que te capacita a profetizar, a operar numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria, é o mesmo Espírito que te capacita a andar em benignidade, mansidão, domínio próprio, para que você permaneça equilibrado, para que você não se desvie da rota, porque se você se desviar da rota, você não vai alcançar o seu destino. Amém? Aleluia. A igreja de Corinto, ela estava meio desequilibrada. E a trajetória dela não estava indo para um lugar correto. Por isso o apóstolo Paulo usa a carta para corrigir aquela igreja e encorajar eles a andarem em equilíbrio, em maturidade. Equilíbrio, querido, é um sinal de maturidade. É sinal de alguém que amadureceu. Alguém que não é mais carnal, mas que conheceu a verdade e tem buscado crescer, amadurecer no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo era um exemplo de um cristão maduro. Porque ao mesmo tempo que ele operava nos dons, ele também andava no fruto. Ao mesmo tempo que Deus usava ele para curar os enfermos, para levantar paralítico, para profetizar, ele também conseguia andar em amor. Ele conseguia, mesmo com toda aquela perseguição que ele sofria, ainda assim falar de alegria, falar de paz, falar de perdão. Amém? Esse mesmo poder, querido, habita em você. Esse mesmo poder está dentro de você. Nós tivemos um seminário lá, nesse ano, lá em Campina Grande, e o Tony Gol que disse uma frase que eu anotei, eu quero dizer ela para você. Ele disse o seguinte: é possível ser ungido no púlpito domingo à noite e carnal na segunda-feira de manhã. Infelizmente, querido, é possível. É possível você ser altamente eficaz e ser muito usado por Deus no púlpito ou em algum momento da sua vida que você estiver fluindo nos dons, amém? Mas é possível essa mesma pessoa, numa situação do cotidiano, ter um comportamento carnal. Infelizmente isso é possível, mas não é essa a vontade de Deus, porque significa que o seu equipamento, uma das asas não está funcionando corretamente, e o seu destino não vai ser aquele que Deus planejou. Jesus é outro exemplo de alguém que operava nos dons, mas também andava no fruto do Espírito. Ele tinha uma vida madura, uma vida equilibrada. Ao mesmo tempo que ele operava poderosamente, falava com autoridade, ensinava com muita sabedoria, ele também conseguia se relacionar com as pessoas, com as pessoas que eram contrários a ele, inclusive. Ele conseguia se relacionar com o fariseu, com o saduceu, com judeus que queriam matá-lo. Ele conseguia conviver na mesma cidade, no mesmo ambiente que aquelas pessoas, e ainda assim conseguia ministrar o coração desses homens e dessas mulheres. Amém? Por isso que em Mateus, no capítulo 7, versículo 28, diz o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que chamava a atenção dos ouvintes de Jesus não era apenas a sabedoria ou as escrituras que Jesus citava, mas era como Jesus vivia. E isso confrontava os religiosos daquela época, confrontava os fariseus, porque os fariseus sabiam a Escritura, mas não viviam a Escritura, e por isso ensinavam sem autoridade. E Jesus chega ensinando as mesmas Escrituras às vezes, citando os mesmos profetas, mas cheio de autoridade. Da onde vem essa autoridade? Vem de alguém que pratica aquilo que prega, de alguém que vive aquilo que anuncia. E isso despertava e atraía as pessoas para ouvir aquele homem. Amém? Que você seja uma dessas pessoas no seu trabalho, que você seja uma dessas pessoas na sua casa, que agora nesse feriado de Natal, Ano Novo, você seja uma dessas pessoas ali no seu ambiente familiar, que na sua casa, no seu bairro, enfim, na sua escola, na sua faculdade, você seja alguém que atrai as pessoas, não apenas com a sua eloquência ou conhecimento que você tem, mas principalmente com a autoridade que sai da sua boca quando você anuncia a palavra de Deus, com a unção que flui do seu coração,
coração, pela sua boca e pelas suas mãos, para que as pessoas possam desejar aquilo que você tem, para que as pessoas queiram ouvir mais, para que as pessoas queiram realmente receber de todo o coração aquilo que você está carregando e entregando para elas. Essa sede, esse desejo era despertado naquelas pessoas, porque Jesus falava com autoridade. Deus nos chamou, querido, a conhecer Jesus e a fazê-lo conhecido. Esse mesmo alvo que Paulo tinha, era o alvo que Jesus também tinha, fazer conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. E para isso ele estava disposto a abrir mão do pecado, abrir mão das coisas naturais, se sacrificar para praticar a palavra de Deus, para que quando ele tivesse uma oportunidade para falar para alguém, não fossem apenas palavras, mas fosse vida saindo da sua boca e através dos seus lábios. Que você seja encorajado nessa noite pelo Espírito Santo, a sair da apostasia espiritual que você está vivendo, e comece a se levantar, a realmente a desejar, anunciar Cristo Jesus com autoridade e sabedoria, para que a palavra que saia da sua boca não seja apenas palavra de sabedoria humana, para que a fé das pessoas não se apoie em sabedoria humana, mas para que as palavras que saem da sua boca sejam espírito e vida, que cura, liberta, transforma e salva aqueles que ouvem aquilo que você diz. Amém? Aleluia. Oh, aleluia, querido. Oh, aleluia. A liderança de Jesus era baseada no exemplo, querido. Se você é pai, se você é mãe, a sua liderança dentro da sua casa não pode ser apenas de palavra, querido. Não diga para o seu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Toda liderança bem-sucedida é baseada no exemplo. Se você é marido, não adianta cobrar da sua esposa um comportamento que você não tem. Se você é gerente, é supervisor na sua empresa, não adianta cobrar dos funcionários um comportamento que você não tem. A sua liderança, ela não vai ser uma liderança que vai ser bem-sucedida, porque você não vai ter credibilidade, autoridade, você não vai ter legitimidade. As pessoas não vão conseguir receber no coração, muitas vezes, aquilo que você está dizendo. É necessário que você entenda que a autoridade das palavras não está na palavra dita, mas no comportamento de quem está dizendo. Era por isso que Jesus tinha autoridade. É por isso que eu e você precisamos ajustar o nosso comportamento, ajustar a nossa conduta, a nossa vida, alinhar ela com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o padrão para mim e para você. Não adianta eu ter uma palavra na boca, mas essa palavra nunca atingiu a minha segunda-feira, nunca atingiu meu casamento, nunca atingiu a minha família, nunca atingiu os meus negócios. Eu vou ser apenas alguém que vai repetir algo bonito, mas que não vai ter vida, não vai ter poder, não vai influenciar, não vai levantar o paralítico, não vai ressuscitar o morto, não vai fazer diferença no mundo caído. Você precisa ajustar, querido, o seu discurso, amém, com as suas ações, com a sua conduta. E eu anotei aqui, eu vou falar. Tem uma frase, uma pergunta que eu quero fazer. Eu também eu vou me incluir nessa pergunta, amém? Mas ela é principalmente para nós que ministramos. Amém? Estou me incluindo, tá, querido? Não fica com raiva de mim, não. Uma pergunta. As pessoas têm ficado admiradas com a sua mensagem, mas decepcionados com a sua vida? Isso é uma pergunta para a gente responder. Será que, Fabrício foi lá, fez a escola de ministro, pastor, rapaz, agora a mensagem dele vai ser poderosa. Mas se a minha vida não estiver no mesmo padrão ou no nível dessa mensagem, será que ela vai ter efeito na vida das pessoas? Será que realmente eu vou estar agradando a Deus? Será que eu vou estar no alvo que Deus planejou? Será que eu vou alcançar o alvo que Deus tem para mim? Ou eu estou fora da rota e nem percebi? Ou eu estou desviado do plano de Deus e nem estou percebendo que estou fora da rota? Por quê? Porque meu equipamento está desequilibrado. Existe uma asa talvez que não está funcionando corretamente, e isso está me fazendo ter uma conduta que não vai me levar para o meu destino. Deus quer que você acerte o alvo. Deus quer que você acerte o alvo. Então acerte a sua vida. Amém? Aleluia. Queria chamar o louvor. Pode vir o louvor. Oh, aleluia, queridos.
A vontade de Deus é que eu e você possamos alcançar aquilo que Deus planejou. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para mim. Como filho de Deus, todos nós temos o mesmo propósito. Que o seu propósito pessoal possa primeiro se ajustar ao propósito de Deus para você. Sabe, todo filho que desconsidera a opinião do pai, provavelmente tem um futuro trágico. Que você não desconsidere a opinião do seu Pai Celestial sobre o seu futuro. Nós estamos chegando no final do ano. Será que você já planejou 2023 sem perguntar para o seu pai? Será que você já fez planos, metas e propósitos sem considerar a pessoa do Espírito Santo que está dentro de você? Tentando falar com você, tentando abrir os seus olhos para a situação da sua casa, do seu casamento, tentando abrir os seus olhos para a sua situação, talvez da sua vida pessoal, da sua saúde física, tentando abrir os seus olhos para o seu chamado, para o seu ministério, tentando abrir os seus olhos para a sua vida profissional, para as suas finanças. Você tem trilhado uma rota, você tem sido um avião desgarrado, um avião independente, um avião que nunca consulta a torre de comando para saber se está na rota certa. Ou você tem sido um filho obediente, sensível ao Espírito Santo, que está sempre consultando o Pai sobre o próximo passo, que está sempre submisso a Deus antes de tomar uma decisão. Que você possa reavaliar a sua rota, reajustar o seu destino, para que você realmente cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. As ferramentas, Deus vai acrescentar. Se é dinheiro, Deus acrescenta. Se é sabedoria, peça a Deus e Deus acrescenta. Se é conexões divinas, peça a Deus e Deus faz as conexões divinas. Se são oportunidades, peça a Deus e Deus te dá oportunidades. Não importa qual é a ferramenta. Se você estiver no destino certo, com as asas funcionando, se o equipamento estiver alinhado, o maior interessado nesse avião chegar ao destino é quem projetou e criou esse avião. A vontade de Deus é que você cumpra o seu destino aqui na terra, para que quando você se apresentar diante dele, porque você vai se apresentar diante dele um dia, todos nós vamos prestar contas da nossa vida, escolhas e decisões que tomamos, para que nesse dia, diante dele, do tribunal de Cristo, você receba muitos prêmios, medalhas, reconhecimento, galardão, honra, porque você foi alguém que trilhou um caminho, não um caminho apenas de sucesso aos olhos dos homens, como o apóstolo Paulo vivia antes de Cristo, mas um caminho que também teve sucesso aos olhos de Deus, que foi exatamente o caminho que Paulo escolheu viver depois de ter conhecido a Cristo. Se o seu caminho, após conhecer a Cristo, ainda é o mesmo do passado, talvez é necessário esquecer das coisas que para trás ficam, para avançar adiante daquelas coisas que estão na sua frente. É necessário reajustar a sua rota, para que você realmente possa cumprir o seu destino. Por isso, ande em equilíbrio, querido. Ande em equilíbrio. Flua assim nos dons espirituais. Ore em outras línguas. Se encha do Espírito Santo. Porque Deus tem poder. Ele quer se manifestar através da sua vida. E não apenas dentro da igreja, amém? Mas lá na sua casa. Lá no seu trabalho. Quando chegar alguém enfermo, você vai ter a ousadia de impor a mão sobre ele e declarar: seja curado em nome de Jesus. E mesmo que você não ache que aquela pessoa vai ser curada, talvez até Deus até cure aquela pessoa. Só para conquistar ela. Só para atrair ela, só para manifestar o amor que Deus tem por ela, amém? Que você possa fluir nos dons espirituais em todo lugar que você estiver, porque a vida de Deus você carrega, você não vem buscar ela na igreja, você carrega ela dentro de você, você carrega a vida de Deus dentro de você, por onde você for você leva a vida de Deus, e a vida de Deus tem poder de trazer vida sobre qualquer coisa que estava morto, porque o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo está dentro de você. Então coloque esse equipamento para funcionar, ajusta essa asa, para que ela funcione diariamente na sua vida, para que você não perca a oportunidade. Mas ajusta também a asa do fruto do Espírito, do amor, da misericórdia, do perdão, da compaixão,
da maturidade, abandona a carnalidade e amadurece na presença de Deus, para que você possa realmente ajustar esse equipamento, para que você não perca o caminho, para que você não deixe que as coisas, pessoas, relacionamentos sejam um problema na sua vida, mas que você possa superar essas dificuldades que às vezes acontecem, agindo com maturidade, dando uma resposta de acordo com o fruto do Espírito, andando realmente no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, para que você possa permanecer na rota certa, e alcançar o seu destino em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, quero orar com você. Aleluia. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, querido. Tenho certeza que Deus falou algo ao seu coração. Deixa Ele completar agora de forma pessoal. Deixa Ele completar de forma individual. O Espírito Santo trazendo a memória agora, trazendo a memória a cada um nesse lugar. Áreas que precisam ser ajustadas. O Espírito Santo falando ao coração de cada um de nós, trazendo revelação da palavra, revelação, espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e de revelação, alcançando a tua vida, o teu coração, a luz da palavra, iluminando o seu caminho, para que as decisões, a partir de quando você sair daquela porta, sejam realmente decisões diferentes, uma atitude diferente, uma ação diferente diante das mesmas coisas, mas você vai se mover guiado pelo Espírito, de forma madura, de forma equilibrada, cheio da palavra, cheio do Espírito, em nome de Jesus. Pai, eu oro por espírito de sabedoria e revelação, alcançando a vida de cada um nesse lugar. A tua palavra que é viva e eficaz, sendo lâmpada, sendo luz no coração de cada um deles, no coração de cada um deles, no coração de cada um deles. Querido, se você tem línguas, ore em outras línguas. Enquanto você ora em outras línguas, a sua mente fica infrutífera e teu espírito é edificado. A revelação da palavra cai no seu coração quando o teu espírito é edificado. Para que o grande rei me receba, me perdi, ele me encontrou, seu amor, seu amor, em Deus sou filho de Deus, sim, eu sou. Uma graça me alcançou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu.
aleluia, Pai. Levanta suas mãos no seu lugar. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e revelação vindo sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Vindo sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo que habita em você, trazendo luz, luz da palavra, a luz da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, iluminando os olhos do seu coração, os olhos do seu coração sendo iluminados, você sendo afetado, transformado, encorajado a experimentar, mais do Senhor, a conhecer Jesus e fazê-lo conhecido através da sua vida, através dos seus negócios, através da sua profissão, através dos dons e talentos que você tem, através da sua casa, através dos seus filhos, através do seu casamento, através do seu dinheiro, dos seus recursos, você sendo afetado, encorajado ou fortalecido, sabedoria chegando, sabedoria para não se desviar da rota, mas para permanecer no caminho. Sabedoria para permanecer no caminho. Sabedoria para permanecer no caminho. Agora o Espírito Santo trazendo a você estratégias, agora mostrando agora para você direções, decisões que você precisa tomar, ajustes que você precisa fazer. O Espírito Santo habita em você. E Ele te conduz, Ele te guia pela verdade, te conduzindo pela verdade, te arrancando do lugar, o lugar de dúvida, o lugar do medo, o lugar da insegurança, e te colocando no lugar, o lugar da sabedoria, o lugar da firmeza, da convicção em Cristo Jesus. Você entendendo a sua identidade, o seu propósito, a sua identidade e o seu propósito, a sua identidade e o seu propósito, a sua identidade e o seu propósito, sua identidade e 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 seu propósito. Requede babanaria sequedere, rocha na labanai, requede bebê, rocha na manassa naracai dereba. Aleluia, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, tem alguém aqui nessa noite, nesse lugar, que ainda não entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Querido, se você ainda não fez isso, você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é impossível chegar no destino sem Ele. É impossível acertar o alvo sem Cristo. Porque você tem defeitos, você tem limitações, você comete erros. E só o sangue de Jesus tem o poder de perdoar você e purificar dos erros. E te capacitar com o poder do Espírito Santo, com a revelação da palavra de Deus, para que você possa acertar o alvo que Deus planejou para você. Se você está aqui nessa noite e nunca entregou a tua vida para Jesus, eu quero te convidar, faça isso agora. É uma oração crendo com o coração e falando com a boca, crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, crendo que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, mas através da sua morte e ressurreição, você é perdoado, justificado, e você tem acesso à presença de Deus para viver uma vida nova e alcançar o destino que Deus planejou para você. Você está aqui nessa noite e quer entregar a tua vida para Jesus? Se você nunca fez isso, levanta a sua mão aí no seu lugar. Nós vamos orar por você, mas seja corajoso, amém? Não fica tímido nem envergonhado, porque Jesus não teve vergonha de morrer na cruz no seu lugar. Ele não teve vergonha de derramar o próprio sangue no seu lugar. Ele não teve vergonha de ser humilhado e ultrajado no seu lugar. E Ele fez isso por você, para que você fosse perdoado, salvo, resgatado. Oh, aleluia, oh, aleluia,
Oh, aleluia. Você está aqui, levanta a sua mão no seu lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu te dou graças. Te dou graças porque o sangue de Jesus está sobre cada um nesse lugar. Todos aqui são salvos. Se você já entregou a tua vida para Jesus, então eu quero te encorajar. Se você já fez isso um dia, amém? Eu já fiz também. Mas se você já fez isso um dia, quero te convidar mais uma vez para levantar a sua mão e agradecer a Deus pela sua salvação. 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 E agradecer a Ele, agradecer a Ele, agradecer a Ele, porque você foi salvo, redimido, resgatado. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Aleluia. Pai, nós vamos voltar para os nossos lares e vamos ter a oportunidade de escolhermos praticar tudo aquilo que o Senhor nos instruiu nessa noite. Obrigado, Senhor. A minha oração é que nenhuma palavra que foi expressa para as nossas vidas se perca, nem volte vazia, mas produza o efeito para aquilo que ela foi destinada na vida de cada um. Que cada um possa personalizar na sua própria vida. Talvez, Pai, corremos o risco de achar que essa palavra é para alguém, mas é para nós, é para mim, é para cada um que toma para si, Senhor, para que possamos correr velozmente a carreira que está proposta no seu coração, individualmente. Eu sei que o Senhor fala no coletivo, Pai, mas o Senhor fala com indivíduos. Por isso, Senhor, muito obrigado pelo Espírito Santo que traz clareza, entendimento para a vida de cada um. Eu sei que tudo isso que foi como instrução, como orientação, como direção para as nossas vidas, é para que possamos fazer aquilo que é vontade sua em nós e através de nós, para sermos intencionais, para sermos intensos, para alcançarmos o poder que está disponível para manifestar o Senhor em nós e ao conhecimento de muitos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem nos levado ao entendimento de uma missão dentro da cidade de Juiz de Fora, da região da Zona da Mata Mineira. Sim, 2023, eu sei que 2022 ainda não acabou e tem muita coisa para acontecer. Mas podemos colocar também os nossos olhos em 2023 e dizer, estamos chegando para fazermos a diferença, para alcançarmos o alvo, para realmente libertarmos os cativos, fazer realmente o Senhor conhecido, Pai, fazer com que a sua palavra alcance famílias, alcance lares, alcance pessoas, alcance empresas, alcance propósitos, alcance realmente corações, Pai. E como ela é viva e ela é eficaz, produza, sim, efeito poderoso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana é uma semana que você pode praticar isso.
É uma semana que você pode vivenciar isso. Há um poder disponível para cada um de nós para que possamos colocar em prática. Não, o que o pastor Fabrício falou, isso é para os ministros, é para alguém que tem uma caminhada longa. Não, é para aquele que deseja, porque o Espírito Santo habita e está disponível para cada um. Amém? Senta só um pouquinho. Você que está nos visitando nessa noite, é uma alegria recebê-los. Nós temos o Marcelo aqui. Queria que você pudesse acompanhar eles. Eles querem te receber, dizer da nossa alegria de vocês estarem conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então, aproveita, né, como até o pastor Fabrício falou, nós vamos ter agora nesse final de semana, né, do sábado para o domingo, algumas pessoas fazem um momento maravilhoso de reunião em família e fazem uma ceia de Natal. Convida o aniversariante. Amém, queridos? Não faz só um momento de comes e bebes, de troca de presentes. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu já fui para algumas atividades onde as pessoas tinham como nome, como colocação, uma ceia de Natal. Mas estava tudo bonito, só não convidaram o aniversariante. Então você tem essa oportunidade. Pastor, que é isso? É Natal, vamos comemorar o Natal. Mas se não se fala dele, ele não está presente. Amém? Fica de pé, por favor. Vamos em paz, que Deus possa realmente nos fortalecer e dar sabedoria a colocarmos em prática tudo isso que Ele tem para as nossas vidas. Pai, obrigado por cada família, por cada lar aqui representado. Obrigado por retornarmos em paz e vivermos essa grandeza que o Senhor tem realmente disponibilizado. Somos, Pai, mais de 1000. Temos uma missão nessa cidade de fazer com que a palavra da fé seja conhecida através da fé, da ousadia e do amor, colocando realmente ao conhecimento da sua palavra, libertaremos muitas e muitas pessoas e faremos com que elas possam viver a plenitude que elas têm para viver. Em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão, diz para ele ou para ela que foi bom, que foi importante cultuar nessa noite com ele ou com ela.